Tal como os antigos romanos e egípcios, a civilização maia era uma das mais avançadas do mundo, cujo império se estendia por toda a América Central. Eles dominaram a região por 4.000 anos antes de desaparecer misteriosamente. Hoje, seu grande império foi engolido pela selva, mas ainda existem pistas de sua incrível ascensão e queda devastadora no subterrâneo. Das profundezas de uma caverna onde sacrifícios humanos eram súplicas a deuses coléricos, eles usavam o espinho das arraias para furar o prepúcio do pênis. Eu vou entrar aqui. Há as evidências de uma batalha selvagem nas tumbas de um templo real. O horror disso tudo é incrível. Nossa, eu vou entrar aqui. E túneis subterrâneos onde sacerdotes falavam com deuses do submundo. Imagine um sacerdote entrando ali. Ele aparecia do escuro, como mágica. O calendário maia profetiza o apocalipse em 2012, mas para eles aconteceu 1000 anos antes. 2012 está bem próximo, e as pistas que deixaram podem conter as respostas para o fim do seu mundo, e talvez do nosso. Vamos desvendar o passado em Cidades Ocultas, o mundo subterrâneo dos maias. Em 2500 a.C., a civilização maia começou a se fixar na América Central. Mas no século X, o grande império desmoronou. O mistério do desaparecimento da civilização maia intriga especialistas há décadas. Alguns acreditam que foi consequência de uma guerra sangrenta, outros que foram desastres naturais como seca, doenças e terremotos catastróficos. Alguns ainda acreditam que a resposta pode ser encontrada no calendário maia, que pode ter previsto seu fim no século X e que termina em 2012. Hoje, milhões acreditam que 2012 marca o fim dos tempos, o apocalipse. Sou Don Weidman e estou em Belize, próximo à fronteira da Guatemala. Antigamente, este era o coração do mundo maia. Agora, estou no meio do nada. Mas vejam as construções e templos que eles deixaram. São enormes. Essa era uma civilização avançada. Eram gênios em matemática, astrologia e engenharia. Mas de repente, eles praticamente desapareceram. E a selva engoliu quase tudo. O único modo de encontrar sítios maias foi sobrevoando e procurando colinas e montes irregulares, ou então abrindo caminho na mata. Quando descobriram estes locais, encontraram evidências de batalhas sangrentas, sacrifícios ritualísticos e da profecia do fim dos tempos. E quanto mais entravam no subterrâneo, pior ficava a situação. O moderno Belize é o coração do antigo mundo maia. Hoje a população é de apenas 300 mil habitantes, um dos países menos povoados do mundo. O terreno é acidentado e remoto. Mas há mais de 1000 anos havia mais de 1 milhão de habitantes aqui, e grandes cidades maias dominavam a paisagem. O repentino desaparecimento dos maias intriga especialistas há décadas, mas eles começaram a encontrar pistas sob o solo da floresta, e uma visão aterradora começou a se revelar. Algumas das mais importantes e assustadoras descobertas foram feitas em uma caverna remota, escondida na selva belizense. Lá foram encontrados esqueletos de homens, mulheres e crianças, sacrificados em rituais sangrentos e macabros. Procurar antigos sítios subterrâneos em Belize não é como ir para Paris, Roma ou Londres. Ficamos sempre na selva densa e fechada. A melhor evidência de antigos sítios maias está sempre em locais muito remotos que eu não posso encontrar sozinho. Então eu procurei um especialista que conhece bem este lugar, as ruínas maias e todas as cavernas do país. Jaime Aue é um respeitado especialista em maias de Belize. Pronto para ir ao subterrâneo? Ele me levou a uma caverna remota chamada Actum Tunitil Mukinal, ou ATM. Ela fica a 30 quilômetros da cidade mais próxima, San Inácio. Depois, mais 5 quilômetros de caminhada cruzando o mesmo rio 3 vezes. Quer dizer que a gente vai atravessar rios e a selva? É isso mesmo. Atravessamos o rio 3 vezes. É um pouco mais alto. Isso vai ser legal. O nível do rio subiu tremendamente por causa das chuvas recentes.
Mas cruzar os rios é o único modo de ver evidências raras de sacrifício humano e descobrir por que os maias se arriscaram a entrar no subterrâneo. Bom, se limpássemos esta floresta, descobriríamos milhares de montes que eram as residências das pessoas que habitavam o vale neste rio. Hoje sabemos que há mais construções antigas do que casas modernas neste país. É mesmo? Lá vamos nós de novo. Este rio tem muita correnteza e ele é bem duro no fundo. Vamos descer essa colina até a entrada da caverna. É bem escorregadio, toma cuidado. Embora 1000 anos atrás esta área fosse bem povoada, arriscar-se a entrar nessa caverna seria um ato desesperado. Se os maias percorreram o caminho traiçoeiro para realizar sacrifício humano, era sinal de que o fim estava próximo. Como é que a gente vai chegar lá? Nós temos que pular ali, naquele poço, Tá? nadar um pouco, talvez uns 8 ou 9 metros, e depois andar mais. A gente vai mergulhar na caverna? É, isso mesmo. Depois de percorrer 5 quilômetros na floresta e cruzar o rio 3 vezes, chegamos ao centro do mundo subterrâneo maia. É o covil dos deuses. Nossa, é uma caverna enorme, né? Para os maias, as cavernas eram a morada dos deuses. Quando a seca, a fome e a guerra começaram a destruir suas cidades, eles se refugiaram aqui para realizar seus sacrifícios dolorosos, quase sempre mortais. Dá pra ver porque essa é a entrada do inferno, né? É isso mesmo. Esse era o portal do subterrâneo. Olha aqui, olha só. São formas dentadas, parecem dentes. Talvez por isso os maias achassem que esses lugares eram o ventre dos monstros da Terra. É, porque a gente está dentro da Terra mesmo. E vamos entrar mais. A entrada da caverna ATM é por um pequeno poço, formado por um rio que corre por baixo das montanhas. Os antigos maias preferiam realizar sacrifícios perto da entrada das cavernas, em vez de se arriscar a entrar e irritar aos deuses. A caverna ATM se estende por 5 quilômetros sob a selva belizense. Algumas câmaras têm 45 metros de altura e são conectadas por passagens estreitas e sinuosas. Avançamos quase 500 metros caverna adentro, rio acima, e finalmente chegamos a uma enorme câmara central, o local dos sacrifícios sangrentos. Esse lugar é uma loucura, olha só. Se olhar aqui, vai ver que isso é uma pedra amoladeira. Quer dizer então que eles deixaram aí? É, exatamente onde a encontramos, mas não era a única oferenda. Sei. Os maias também realizavam auto-sacrifício, rituais de sangria. É, isso mesmo. Havia vários tipos de sangria. Eles usavam lâminas de pedras vulcânicas ou espinhos de arraias. Furavam a língua e colhiam o sangue que jorrava para oferecê-lo. Às vezes furavam os polegares, outras vezes furavam o prepúcio do pênis. Depois colocavam o sangue em cima de uma cortiça e a queimavam. Assim, a essência da vida subia com a fumaça. Os maias acreditavam que o coração, o sangue e o hálito humano eram um elo sagrado com o mundo espiritual. Por isso eram oferecidos aos deuses para assegurar a continuação do ciclo de vida. Perfurar o pênis era uma oferenda pela fertilidade humana. Embora fosse extremamente doloroso, a elite maia, aqueles mais próximos dos deuses, realizava este ritual em si mesma. Este lugar é incrível mesmo. Parece que foi feito para este fim, né? Sim, e acho que do mesmo modo que nós dois, os maias também viam isso como um altar. Mas quando a sangria não funcionava, os maias adentravam mais a caverna e passavam a oferecer mais do que apenas sangue. Dom, estamos bem nas profundezas. E você precisa tomar cuidado onde pisa. O que temos aqui é o crânio de um indivíduo masculino. E por que é que ele está aqui?
Ele foi vítima de um sacrifício. Os maias acreditavam que espíritos da terra, deuses da fertilidade e deuses da chuva moravam em cavernas. Então, ao sacrificar um ser humano, eles convidavam, pediam, imploravam a misericórdia desses deuses. Exato. Eu sempre digo, o que mais pedimos em oração quando as coisas estão muito ruins? Não foram sacrificados apenas homens. Jaime encontrou evidências de que mulheres foram mortas brutalmente. Na verdade, ele foi o primeiro a descobrir este local horripilante. Bom, Dom, aqui temos... Nossa. Que coisa incrível, ela está completa. Isso é impressionante. Você descobriu isso? Bom, eu fui o primeiro arqueólogo a entrar nessa caverna. E ainda me lembro do dia em que entrei nesta câmara e vi isso aqui. Eu fiquei chocado. É impressionante. Após uma investigação mais profunda, Jaime descobriu que esta mulher foi destripada e suas entranhas oferecidas aos deuses. O que levaria alguém a fazer esse tipo de coisa? Que tipo de desespero estavam sentindo? Entre 750 e 800 depois de Cristo, a população maia chegou ao ápice. Muita terra havia sido devastada e eles começaram a ficar desesperados porque as colheitas não prosperavam. O povo fazia rituais e cerimônias aos deuses pedindo mais chuvas e elas não vinham. Então o desespero foi aumentando e cada vez mais eles entravam na caverna para oferecer o povo em sacrifício. Foi isso que aconteceu. Quando o sacrifício de homens e mulheres fracassou, os maias recorreram a medidas mais mórbidas e perturbadoras para acalmar os deuses. Nas entranhas da caverna, lançaram mão da última esperança, a oferenda de bebês. Se olhar com cuidado, você vai ver que ainda há fragmentos de crânio. Sabemos que sempre que os maias faziam algum ritual, eles gostavam de usar coisas puras, não contaminadas, virginais se preferia. E o que é mais puro e virginal do que uma criança? Então era um presente, uma oferenda suprema aos deuses? Isso mesmo. E não tenho dúvidas de que o que levou os maias a fazer isso foi a seca. E por isso fizeram o maior dos sacrifícios, para implorar pela chuva. Pois é, mas falhou. E o que fizeram? Foram embora e abandonaram este local. Uma grande seca pode ter provocado o fim da civilização maia, mas sob uma de suas maiores cidades, uma guerra pode ter deixado marcas sangrentas nos últimos dias dos maias. Belize tem o segundo maior recife ininterrupto do mundo, com 320 quilômetros e um dos mais variados ecossistemas encontrados na Terra. Quando a grande civilização maia desapareceu 1000 anos atrás, a selva engoliu praticamente todo o rastro de seu império. Na virada do século, arqueólogos, aventureiros e caçadores de tesouro começaram a explorar as ruínas maias, em uma corrida para desvendar o mistério de seu desaparecimento. Eles descobriram um povo desesperado para agradar aos deuses. Enquanto a fome e a seca devastavam a região, cidades rivais se digladiavam pelo controle das poucas terras que restavam. Em pouco tempo, todo o império estava em guerra. Esta é Caracol, uma das maiores e mais importantes cidades do antigo mundo maia. Mas não era a única cidade por aqui. Naquela época, não havia apenas uma nação maia. Havia dezenas de cidades-estado que guerreavam por território. Quanto maior a cidade, mais sangrenta era a guerra. Alguns afirmam que a guerra entre Caracol e sua arqui-inimiga, a cidade de Tikal, foi uma das mais violentas desta região. Hoje há pouca evidência dessa guerra, mas uma tumba apresenta uma imagem assustadora de Caracol em seus dias mais sombrios. Caracol fica a 5 quilômetros da fronteira com a Guatemala e apenas 80 quilômetros de Tikal. Dentro do templo mais sagrado de Caracol, há tumbas que foram palco de grandes sacrifícios humanos. Mas eles não foram um pedido desesperado de chuva aos deuses. Foram ameaças cruéis aos inimigos de guerra. Luiz Aiden, um guia local, vai me levar lá dentro. Como vai? Bem-vindo a Caracol. Obrigado. Que construção grande, né? Você acabou de sair de Karnak, que significa lugar celeste, onde a elite vivia. O rei provavelmente ficava lá no topo. Então a gente está no meio de Caracol. Estamos bem no meio da cidade. A 12 quilômetros ou 5, dependendo da direção que você olha, ficavam os subúrbios de Caracol. Quantas pessoas viviam na cidade? Cerca de 150 mil. Nossa.
Em seu ápice, Caracol era uma cidade movimentada que se estendia por 180 quilômetros quadrados. Os reis observavam tudo do alto do templo de Caaná, até hoje a construção mais alta de Belize. Por que fizeram os degraus tão íngremes? Bom, sabe, Dom, naquela época as pessoas tinham em média 1,64 m de altura. Então esses degraus foram construídos para mantê-los humildes. Os reis ficavam lá em cima. E isso obrigava a andar desse jeito? Sim, isso mesmo. A se ajoelhar para o rei. Mas o templo dos reis de Caracol também era o local onde reis e rainhas inimigos eram mortos e sacrificados em rituais. Parece que eu escalei uma montanha. E escalamos. Estamos no topo da montanha aqui. Então esta é a tumba real? É sim. Esta é a entrada para o mundo subterrâneo. Tá legal. Eu vou entrar em uma tumba real maia. Bem aqui embaixo. A realeza de Caracol era sepultada em salas como esta. Mas o povo também usava estas cavernas escuras para realizar sacrifícios sangrentos com seus inimigos. Tal como os templos, as tumbas aqui foram construídas em estágios durante centenas de anos. Os maias erguiam uma construção sobre a outra, como as camadas de uma cebola. Estamos vendo uma camada em cima da outra. Sim. Entendi. Essa construção está em cima daquela. Sei. E as tumbas ficam aqui em cima. Olha só. Cada camada é de uma época diferente da história maia. Isso. As tumbas foram construídas junto com o templo. Cada governante maia construía um templo em cima do anterior. A cada novo templo erguido, eles deixavam um espaço vazio e construíam ao redor dele, preservando a tumba real. Caracol possui várias criptas reais. Mas de todos os templos, o mais sagrado é o de Caaná. Além de servir de descanso para os corpos dos reis e rainhas de Caracol, há evidências de que os governantes usavam este local para propósitos mais perversos. Eu ouvi uma história de um rei que mandou fazer uma taça com um crânio humano de um rei capturado, e ele costumava beber nela. As batalhas mais violentas de Caracol eram travadas com a cidade vizinha, Tikal, mas em 800 d.C., a guerra eclodiu em todo o mundo maia. Quando prisioneiros de guerra eram capturados, principalmente a realeza, sacrificá-los aos deuses garantia o domínio sobre a região. Nesta tumba aconteceu uma cerimônia terrível. Reis, rainhas e sacerdotes inimigos foram esquartejados e enviados de volta às suas cidades. Um alerta de que tudo era válido para defender a cidade. Eles não enviavam o corpo todo, mandavam um fêmur, um osso da perna. O resto era guardado pelas pessoas, pelos guerreiros que o haviam capturado, como um troféu. O horror de tudo isso é inacreditável. Quer dizer, era uma sociedade que não controlava sua violência. A seca, a fome e a superpopulação levaram ao caos. A terra era escassa e era uma época de desespero. Eles guerreavam para sobreviver e o terror muitas vezes era a arma mais eficaz. Mas em certas ocasiões, as táticas mais assustadoras não eram aplicadas ao inimigo, mas à própria população. As cabeças eram colocadas em forma de montanha no meio da praça, em uma área aberta para que todos vissem. Nessa área encontramos 2 indivíduos que foram sepultados sem as pernas. Mas por que fizeram isso? Talvez eles fossem desertores, mas também podia ser um sinal de repressão a algum tipo de ato. A situação ficou tão caótica em Caracol que os homens começaram a abandonar o exército. Não havia vergonha maior do que a deserção. Então, os chefes militares aplicavam os piores castigos aos desertores. Os guerreiros desonrados não eram sepultados em Caaná, o templo do rei. Eram mutilados e jogados em tumbas pequenas e escuras. Há várias tumbas aqui. Quase toda a construção possui várias tumbas. Vamos ver uma. Isso aí. É aqui. Bom, vamos entrar neste lugar escuro e desagradável. Olha só como isso está intacto. Passou por uma restauração, mas o teto ainda está aqui. É isso aí. Uma tumba maia. Em 2003, os arqueólogos retiraram restos mutilados desta tumba, possivelmente de guerreiros desonrados de Caracol. Foi uma descoberta impressionante.
Se os soldados maias abandonaram seus postos, foi porque acreditavam que o fim do mundo estava próximo. As coisas tinham chegado a esse ponto. Homens honrados arriscaram tudo para fugir, desertando o povo e evitando a passagem para o submundo. Os horrores da guerra deixaram uma marca profunda no submundo de Caracol. Grande parte deste império desapareceu, mas outra cidade sobreviveu, no subterrâneo. Os Estados Unidos possuem 19 mil aeroportos e Belize possui apenas 43, dos quais apenas 5 são asfaltados. Eu estou indo para um lugar chamado Lamanai, que traduzindo significa lugar dos crocodilos. Nós esperamos encontrar pistas do desaparecimento da cultura maia e do que levou essa cidade a durar mais do que as outras. A estrada foi destruída pelas chuvas, então vamos subir o rio de barco e ficar de olho nos crocodilos. Lamanai está localizada na margem oeste da Lagoa New River e foi um dos maiores centros maias do norte de Belize. Ela se tornou uma potência regional em 200 a.C. e continuou a prosperar mesmo depois que outras cidades-estado desapareceram. Mas como esta cidade prosperou por quase 2.000 anos enquanto o resto do mundo maia desaparecia? Se descobrirmos por que esta cidade sobreviveu, talvez encontremos pistas do que levou as outras a sumir. Como várias ruínas maias, a maior parte das respostas foi engolida pela selva, mas ainda há evidências de sua incrível sobrevivência no subterrâneo. Eu peguei um barco rio acima para me encontrar com Jaime Aue novamente. Isso é uma loucura. Está no meio da floresta, né? Isso mesmo, e é uma das maiores construções do local. As ruínas de Lamanai se estendem por 12 quilômetros quadrados, mas menos de 5% foram escavados. Com exceção das grandes estruturas, a selva encobriu as casas dos 35 mil maias que viviam aqui. Lamanai era uma cidade de tamanho médio. É como comparar Nova York e Los Angeles com Cleveland. E isto é Cleveland? É, isto seria Cleveland. E o mais incrível é que esta é uma das diversas estruturas enormes daqui. Há várias na floresta. E como uma cidade relativamente pequena conseguiu sobreviver por milhares de anos? As pistas podem estar espalhadas pela floresta, mas como a selva engoliu a cidade, são difíceis de encontrar. Por aqui. Felizmente, os nativos mostraram a Jaime a localização deste túnel subterrâneo. Estamos tentando achar o Chutum, que é um depósito e que está soterrado como todo o resto aqui. Antônio? Aqui? Não? À direita? Você sabe onde a gente está, né? A gente não está perdido, não, né? Acho que estamos indo na direção certa. A trilha continua por aqui. Você acha? Mas essas trilhas às vezes enganam, porque elas vão em várias direções. Então vamos continuar procurando. Caramba, olha só. Estão vendo? Não tem fim. Eu achei que era só um buraco, mas ele continua descendo. Finalmente encontramos o que procurávamos. A entrada de uma cisterna maia, ou Chutum. Ele disse que está cheio de morcegos. Há 1000 anos, isto estaria cheio de água potável ou de alimentos. O que parece que aconteceu aqui é que parte do teto da câmara desmoronou. Entendi. Essas câmaras estão espalhadas pela floresta? Sim. Centenas dessas câmaras de calcário, chamadas Chutunop, estão espalhadas sob o solo da floresta. Elas eram usadas pelos maias como depósito de alimento ou cisternas. Enquanto outras cidades sofriam com a seca e a fome, o povo de Lamanai tinha um estoque secreto. É um buraco de 2000 anos de idade. Só isso. Os maias abandonaram este Chutum há 500 anos. Desde então, ele se tornou abrigo de cobras, aranhas e morcegos. Eu não sei o que tem lá embaixo, mas vamos descobrir. Nossa, é impressionante, né? É sim. Olha,
Olha só aquilo ali. Aquele morcego está onde seria a entrada original desta câmara. Pense nisto como se fosse uma garrafa. Você desce pelo gargalo da garrafa e depois entra na câmara principal. Então esta lama e a terra que estão debaixo de nós levam bem mais profundo. Oh, sim, sim. E provavelmente poderíamos descer pelo menos mais 1,5 metros antes de chegar lá no fundo desta câmara. O que a princípio parecia uma caverna, na verdade era um engenhoso armazém. Tudo foi projetado para guardar e preservar a comida e a água de Lamanai. Muitas vezes os depósitos tinham forma de trevo e ficavam próximos ao centro de um pátio. Eram levemente inclinados para que a água da chuva fosse filtrada e enchesse a cisterna. As famílias eram responsáveis por sua manutenção. Enquanto outras cidades não tinham acesso à água e entravam nas cavernas para realizar rituais em súplica aos deuses para que chovesse e que as coisas melhorassem, os maias de Lamanai não tinham esse problema. Lamanai sobreviveu 500 anos a mais que a maioria das outras cidades maias. Encontrou seu fim no século 17. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu nos últimos dias, mas pode haver pistas soterradas sob 1 metro de lama. Esta ainda tem que ser escavada. Ah, tá. Tenho certeza de que se a gente começar a cavar aqui embaixo, vamos encontrar alguns esqueletos. É mesmo? É. Mas por que haveria esqueletos no fundo da cisterna? Jaime tem uma teoria para a transformação da cisterna em altar de sacrifícios. Na ideologia maia, o subterrâneo era um lugar aquacento onde encontrariam a água da vida. O subterrâneo também é um lugar de morte. Então faz sentido que os maias, quando isso não tivesse mais utilidade, não servisse mais para guardar água nem alimentos, transformassem isso num lugar para os mortos. Se Lamanai não sofreu com as fortes secas, fome e guerra como as outras cidades, por que os maias cometeram os mesmos sacrifícios horrendos que seus vizinhos desesperados? Os especialistas acreditam que Lamanai foi aterrorizada por um destino ainda pior. Os conquistadores hispânicos que dizimaram milhões de nativos em todas as Américas. Os esqueletos enterrados sob a lama podem ser de uma vala coletiva, resultado da cruel invasão espanhola. Uma das maiores cidades da grande civilização maia que governou o continente por 2000 anos foi aniquilada. Qual é o principal motivo do desaparecimento, na sua opinião? Os maias foram vítimas do próprio sucesso. Na época do declínio, a população estava no ápice e era preciso trabalhar muito para manter uma população tão grande. Eles exageraram. Tá parecendo que tinha muitos maias, é isso? Sim. E uma hora o sistema desmoronou. Os governantes eram aqueles que se comunicavam com os deuses para assegurar a fertilidade e as colheitas fartas. Então, quando tudo começou a decair, o povo se voltou contra a elite. E o que os governantes costumam fazer? Quando há um problema interno, eles provocam um problema externo. Então, as guerras aumentaram. Acho que, no fundo, o sistema maia faliu. Não era mais possível se sustentar. É incrível a gente pensar num Chultún de 1500 anos no meio da floresta. Todo soterrado. E na água do rio, e nos milhares de Chultuns que devem ter sustentado o povo Lamanai por tanto tempo, mas que não impediu o seu destino final. Quando os conquistadores espanhóis percorreram as Américas, os maias já tinham sido dizimados por séculos de seca, fome e guerra. Essa civilização sobrevivera por milhares de anos, mas como? Um túnel escuro sob uma cidade perdida pode revelar a mágica dos maias. Mais de 40% de Belize estão sob proteção arqueológica por conta das ruínas maias encontradas ali. Anos de guerras podem ter provocado o fim da grande civilização maia, mas só isso não explica o mistério desse súbito desaparecimento. Alguns dizem que foi a ruína da religião maia que levou ao caos coletivo e à rebelião. Os reis das cidades-estado eram considerados divinos e usavam o terror para controlar a população. Então, como foi que perderam o status de divinos e o controle do poder? Hoje, as pistas desses mistérios podem ser encontradas em túneis recém-descobertos, soterrados sob uma cidade maia localizada na selva, perto de San Inácio, uma pequena cidade na parte oeste do distrito de Caio. Eu vou me encontrar com Luiz Aiden,
que cresceu aqui e conhece esta região como a palma da mão. Ele me disse que existem diversas ruínas maias ainda soterradas e que não há dinheiro nem tempo para escavar todas elas. Há uma corrida constante para chegar a essas ruínas antes dos caçadores de tesouros. São enormes cidades antigas perfeitamente preservadas e ele vai me levar a uma delas. Oi, Dom. Como vai? Luiz me levou para uma ruína maia chamada El Pilar, a 20 quilômetros da cidade, perto da fronteira com a Guatemala. Nossa, que vista espetacular. Então, se eu fosse o rei de El Pilar e observasse meu reino, o que eu veria à minha frente? 80% desta floresta estava devastada. Devastada. Veíamos praças, pátios, terras cultivadas. El Pilar é uma das maiores cidades-estado do Vale do Rio Belize e abrange mais de 460 mil metros quadrados. A certa altura, 50 mil maias moravam aqui. A cidade era formada por 3 grandes setores: norte, sul e oeste, interligados por largas trilhas. Os maias começaram a construir aqui em 450 a.C. e continuaram a trabalhar e viver em El Pilar até 1000 depois de Cristo, ou quase 15 séculos. Depois do ano 1000, a cidade simplesmente sumiu e a selva retomou seu espaço. Quer dizer que a gente está numa cidade maia importante. Sim, aqui era como a cidade de Chicago e tantas outras grandes metrópoles. Mas Chicago tem menos de 200 anos e El Pilar sobreviveu por 1500 anos. Soterradas sob essas colinas pode haver pistas de como El Pilar se manteve dominante na região. Um túnel secreto usado por sacerdotes e reis para inspirar medo e pavor em seu povo. Me fala uma coisa, o que é aquele cume ali? Com certeza é um templo. Quando vemos um templo assim, sabemos que é uma área particular. Era aqui que a elite e os mais nobres viviam, sabe? As pessoas que tinham dinheiro. Era um bairro chique. Isso, é como o Palácio de Buckingham, tem acesso restrito, é igual. Hoje, os bugios dominam El Pilar. Mas há 1000 anos, no setor norte da cidade, viviam pessoas muito importantes. Chamado de Jimena, ou local dos sacerdotes, o setor era uma das áreas mais restritas de El Pilar. Os sacerdotes usavam os túneis como forma de entrar e sair magicamente do temido submundo. Tudo para tentar controlar uma população que vivia em uma terra incontrolável. Esta é a Casa dos Morcegos, Zotzna. Você já entrou aí? Não. Estamos a que profundidade agora? Estamos a uns 6 metros, mas isso aqui foi rebocado, então podemos... Ainda há um pouco de reboco aqui, deve ter sido pintado. Este túnel secreto de 1000 anos, chamado Zotzna, ligava 2 praças e era usado pelos sacerdotes e a elite de El Pilar. Mas o Zotzna pode ter sido usado como outro tipo de passagem secreta, que levava ao submundo, o domínio dos deuses. Em alguns casos, descobrimos que onde há um templo, eles cavavam bem fundo, escavavam um túnel ou uma caverna sob esse templo para representar o submundo para eles, aqui neste local. Os templos e túneis maias eram réplicas do mundo natural. Os templos eram como montanhas, onde estariam mais próximos dos deuses do céu. Os túneis eram como cavernas, entradas para Xibalba, local onde viviam os deuses do submundo. Sabe, nós chamamos de templo hoje, mas na época eram chamados de Wits, que significa montanha. Então era a representação perfeita de uma montanha natural, com pico e cavernas embaixo. É a representação perfeita da religião deles. Os sacerdotes maias, ou xamãs, eram considerados intermediários entre os mundos humano e sobrenatural. Eles iam até as profundezas do submundo e emergiam por esses túneis, como se fosse mágica, para transmitir as mensagens dos deuses ao povo. Essas sofisticadas cerimônias garantiam aos governantes o poder sobre o povo. Uma parte do túnel desmoronou depois que ele foi abandonado, bloqueando a passagem dos sacerdotes. Mas há 1000 anos eles podiam andar por baixo da praça e sair por aqui sem ser vistos. Então, este templo fica bem em cima do túnel. Sim, veja.
A saída seria bem aqui. Interessante. Bem onde a população estaria. Imagine um sacerdote saindo dali, fugindo da escuridão como mágica. Afinal, era um túnel, estaria escuro. Claro. Ele vinha de Xibalba, um lugar assustador. Tá. Por eles. Ele ia até lá por eles. Ficava 2 ou 3 dias rezando para os deuses. E depois saía e revelava o que os deuses tinham dito a ele. E isso o autorizava a ditar as leis? Sim, porque a autoridade de Xibalba estava com ele. O povo acreditava que os sacerdotes eram responsáveis pela prosperidade da cidade. Satisfazendo os deuses do submundo, El Pilar prosperou por 1500 anos. Mas no ano 1000, o fim dos tempos chegou para El Pilar. Alguns especulam que a causa teria sido a seca, a fome ou um terremoto. El Pilar começou a sucumbir, como as outras cidades maias. Os sacerdotes não conseguiram acalmar os deuses, e o povo começou a abandonar a religião, a perder a fé nos sacerdotes e a deixar as cidades. Ninguém sabe ao certo o que desencadeou o colapso catastrófico desta enorme metrópole. El Pilar ainda está cheia de túneis, tumbas e passagens usadas pela elite, mas há mais escavações a fazer. Vamos ver se eu consigo entrar. Nossa, esse aqui vai bem fundo. Eu não sabia que era tão longo. É tudo uma tumba. El Pilar ficava pouco escavada. E ainda há uma grande parte da cidade escondida na selva. Quase toda a escavação aqui foi feita por ladrões de sepultura. Ainda assim, embaixo de mim há mais níveis, cheios de artefatos e ruínas. Mas a verdadeira história está no subterrâneo. Os sacerdotes maias não previram a ruína de seu grande reinado. Mas o calendário maia conta outra história. Ele é um dos mais precisos do mundo antigo e prevê que o apocalipse virá no ano 2012. Evidências dessa profecia podem ser encontradas em uma caverna na floresta, um portal para o temido submundo. O país de Belize cabe no estado de New Hampshire. Tem menos de 23 mil quilômetros quadrados. Há pouco mais de 1000 anos, os maias começaram a entrar em cavernas, cenotes e túneis que antes eles temiam como a morte. Bom, aparentemente eles estavam desesperados para acalmar os deuses, principalmente os deuses do submundo. Há uma caverna aqui que mostra evidências de sacrifícios para evitar a seca, a fome e a guerra. E de sacrifícios mais desesperados para evitar o fim do mundo. Nas montanhas maias, a 25 quilômetros de San Inácio, foi descoberta uma caverna chamada Chichen Ha. A caverna foi encontrada na propriedade de William Place, um guia local. Para William, a caverna pode conter pistas da visão dos maias sobre a vida após a morte e da sinistra profecia do fim do mundo em 2012. Olha, isso está bem do lado da montanha. É a entrada para o subterrâneo. Ela é bem profunda. William descobriu a caverna em sua propriedade em 1989, quando saiu para passear com os cães. Os cães vieram para cá e desceram por este buraquinho e literalmente sumiram. Então eu comecei a cortar o mato ao redor e retirar algumas pedras. Foi quando vi que o buraco ia aumentando. Chichen Ha é um intrincado sistema de cavernas naturais e se estende por 250 metros dentro das colinas de calcário chamadas Montanhas Maia. A caverna desce 35 metros abaixo da superfície. E como outras cavernas naturais, os maias acreditavam que ela era um portal para o submundo e realizavam rituais de sacrifício aqui. Muitas dessas coisas aqui na frente foram feitas para pedir autorização para entrar no subterrâneo e fazer uma oferenda aos deuses. Então, antes de entrarem aqui, eles pediam permissão. Exatamente. Aqui você pode William ver que... encontrou evidências de sangrias e rituais de adivinhação ocorridos aqui como oferendas para acalmar os deuses. Mas, ao explorar melhor a caverna, William começou a perceber que ela tinha uma ligação vital com o mito maia do submundo.
O submundo maia é dividido em vários níveis distintos, cada um presidido por um deus próprio. É possível que ao encontrar esta caverna, com passagens longas e escuras levando a outros níveis, os maias pensaram no mito do submundo e acreditaram que cada patamar era a casa de um deus de Xibalba. De acordo com a religião maia, existem 9 níveis de submundo, e como a numerologia era importante para eles, dividiram o universo em 23 níveis. 13 acima, 1 para a vida cotidiana e os temidos 9 do submundo. Os maias também calcularam um ciclo universal de criação e destruição. Eles acreditavam que a Terra tinha sido criada 5 vezes e destruída 4 vezes antes. Aparentemente, vivemos na 5ª e última era, que vai findar em 2012, ano do apocalipse final. Tem tantos potes aqui. Eles estão todos intactos. Estão onde foram deixados, onde ocorreram os sacrifícios. Os potes cerimoniais encontrados aqui datam de 1.200 anos atrás e formam uma das maiores coleções de cerâmicas maias já encontradas. Eram enchidos com oferendas como água, quando rezavam por chuva para o deus da água, chamado Chak. Estamos na entrada. O segundo nível, se continuarmos a descer, é bem mais importante. Para descer mais, tinham que ser especiais na hierarquia da época. Encontravam coisas bem sérias lá embaixo. Dá uma olhada nisso aqui. Dá pra ver um crânio aqui. É um crânio e aqui garras pequenas. Esta assustadora imagem de macaco é uma das poucas encontradas em Belize. Os maias acreditavam que os macacos eram mensageiros dos deuses do submundo. A descoberta desta imagem de macaco neste pote cerimonial sugere que este era Xibalba, o lugar do medo. É um perfeito artefato de museu e está em uma caverna, bem no quintal de um homem. Abaixa um pouco. E tem aquela corda que levamos para trás. A corda era para evitar que descessem muito rápido. Um atalho para o submundo. Dom, dá uma olhada ali. Tá. Bem-vindo ao 7º nível. Descemos quase 35 metros sob a floresta. De acordo com William, estávamos em uma seção da caverna que representava o 7º nível do submundo. É difícil imaginar o terror que um maia teria sentido aqui. O submundo deles era um lugar de muito sofrimento, escuridão, frio e tortura física. Quando o Império começou a desmoronar no século X e os horrores da fome e da guerra obrigaram os maias a entrar na caverna, podem ter pensado que a profecia do fim do mundo em 2012 tinha chegado 1000 anos antes. Os antigos maias só se atreveriam a vir aqui se suas necessidades fossem muito intensas, se precisassem muito falar com os deuses. Exatamente. Tá preparado? Claro, vamos lá. Nossa, estamos no último nível do submundo, o 9º nível. Chegamos ao nível mais inferior da caverna, que representava o último nível do submundo para os maias. O 9º nível do submundo maia era o mais aterrador de todos. Era governado pelo deus Aput, com cabeça de coruja em corpo apodrecido de homem. Quem caísse em suas garras jamais escaparia. Os maias acreditavam que o 9º nível de Xibalba era o mundo dos mortos, mas estes maias desceram ao inferno. O que é isso? O que temos aqui é um círculo de pedras. Elas representam um altar. Este é o ponto final. Se olhar para cima, vai ver que é um dos pontos mais altos da caverna. Imagine o ritual acontecendo aqui. A luz do fogo, a fumaça, os cantos. Toda esta lateral estaria iluminada. Provavelmente haveria 5 ou 6 pessoas aqui. Os sacerdotes. Sacerdotes e governantes. Eles estariam usando roupas formais. Roupas formais, queimariam incenso, provavelmente fariam sangrias e sacrifícios. Então estariam literalmente sangrando pelos deuses, aqui nas profundezas do submundo. Isso, e seria a derradeira sangria. Estamos no fim da civilização maia. Exatamente no fim. Nossa. Mas o que teria levado os maias a se arriscar tão fundo no subterrâneo? Eles esperavam que os deuses e os ancestrais os salvassem da extinção? Os maias tiveram uma premonição sobre o fim de sua própria civilização. E tinham razão. Eles também previram, bem especificamente, o fim de todas as civilizações no ano 2012.
E aqui, onde sua chama se extinguiu, eles estavam certos sobre sua ruína. Mas eu espero que estejam errados quanto a nossa. Hoje, menos de 200 mil descendentes dos maias permanecem em Belize. Mas a selva e as cavernas continuam a revelar pistas sobre sua ascensão e queda final. Há muito a descobrir sobre esta incrível civilização que perdurou por quase 4.000 anos. Mas agora seus restos estão bem fundo, no subterrâneo.